Olá, o Fala Cabo Verde vai agora à conversa com o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva. Novo ano agrícola, mobilização da água e os investimentos feitos nos consecutivos anos de seca são alguns dos assuntos a serem abordados. Acompanhe. Olá, Sr. Ministro, tudo bem? Tudo. Começamos então pela previsão do ano agrícola este ano. Como é que está a preparação no Ministério da Agricultura, principalmente a nível do combate às pragas? Olha, a preparação vai em bom ritmo. Não se trata apenas da preparação de combate às pragas, que vai também muito bem, mas, acima de tudo, aquilo que diz respeito ao fomento da própria produção. E, neste caso, nós temos, enfim, muita coisa feita em termos de sementes. Temos cerca de 13 mil sementes, 13 mil estou a dizer, quilogramas de sementes para serem distribuídos aos agricultores. Isto estamos a referir a sementes de feijões, mas temos também cerca de 80 toneladas de milho que também deverão ser distribuídos. Não estou a referir-me à distribuição gratuita, mas, acima de tudo, à sua disponibilização a um preço módico, mas também estacas de batata e de mandioca. Para além disto, plantas fruteiras. Nós estamos a falar de cerca de 100 mil plantas que irão ser, de certa forma, disponibilizadas, para além de cerca de 72 mil plantas também florestais que irão ser fixadas, digamos, durante este ano agrícola. Devo dizer que, para além do fomento em si que se faz da própria produção, do combate a pragas através de programas fitossanitários, de campanhas muito específicas, nós também fazemos todo o acompanhamento. E o Ministério publica de 10 em 10 dias um boletim que faz, digamos, o ponto de situação da evolução da campanha agrícola, e isto é fundamental para que nós possamos, enfim, tomar as medidas que, enfim, possam impor-se e, acima de tudo, informar a sociedade no geral como vão as coisas. E com a previsão das chuvas já se pode falar num bom ano agrícola? Olha, um pouco a brincar, devo dizer-lhe que já ouvi dizer que o Sr. Ministro disse que vai haver um bom ano agrícola. Temos forte probabilidade de termos chuvas normais ou acima do normal em Cabo Verde este ano. E é com base nestas previsões que nós também estamos a fazer de tudo para que, da parte do mundo rural, se possa preparar e fazer uma boa campanha. E falando já dos consecutivos anos de seca, pergunto como é que tem funcionado o programa de mitigação da seca e quanto é que o Governo já gastou nesse programa para suprir as necessidades, principalmente no meio rural? Olha, se nós considerarmos, começo pelas despesas, se quisermos, ou investimentos também. Se formos pelos custos, estamos a falar de cerca de 2,2 milhões de contos nos 3 anos. E são ações que vão, desde logo, beneficiar muitas famílias do meio rural. Cerca de 30 mil pessoas beneficiaram de postos de trabalho temporário, para poderem, de facto, manter algum rendimento e poderem satisfazer as suas necessidades básicas. Mas, para além, portanto, deste trabalho de promoção do emprego público, que é feito conjuntamente com as câmaras municipais, o Governo financia, mas as câmaras municipais pilotam nos seus respectivos concelhos, nós também trabalhamos muito fortemente na manutenção dos meios de produção, e refiro-me à pecuária, portanto, aquilo que normalmente se chama de salvamento do gado, mas é muito mais do que isso, é praticamente manter a capacidade produtiva da pecuária, através da distribuição de vales-cheques, que é uma bonificação importante para a aquisição de ração, assistência técnica, assistência medicamentosa aos criadores, mas também a mobilização da água. Nós, não obstante a seca, nós conseguimos, portanto, mobilizar mais água,
conseguimos equipar vários furos que não se encontravam equipados, conseguimos reabilitar poços, furos, painéis fotovoltaicos instalados em vários furos para fazermos reduzir o preço ou o custo, se quisermos, da mobilização da própria água, construção de reservatórios, enfim, há aqui uma panóplia muito grande de intervenções que foram feitas no sentido de mantermos a capacidade produtiva. Em suma, o que eu posso dizer em termos de resultados é que nós conseguimos mitigar, de facto, não conseguimos resolver tudo, não é possível resolver tudo, mas nós conseguimos mitigar e mantivemos com isto o preço dos produtos no nosso mercado. Isto é fundamental para também a coesão social e é fundamental para a segurança alimentar, porque para garantirmos a segurança alimentar e nutricional das famílias é necessário assegurarmos também o acesso financeiro aos alimentos e não tomar medidas para que os produtos não subam de preço é uma boa medida para, digamos, manter a segurança alimentar no país. Mas tendo em conta os sucessivos anos de seca em Cabo Verde, a seu ver, que projetos precisam ser levados a cabo para fazer face a esse desafio? Exatamente, está a falar da resiliência, porque de facto nós gastamos 2,2 milhões de contos. Se fôssemos um país resiliente, estaríamos de facto a aguentar este choque, não é? Que é a seca, mais ou menos, aguentar este choque e poder continuar com a produção. Então, o governo entendeu que, ao mesmo tempo que nós mitigamos a seca e os seus efeitos, também trabalhamos na resiliência, ou seja, na preparação do nosso sistema de produção, no sentido de, em não havendo chuva, possamos, de facto, produzir ainda em boas condições. Daí que temos estado a implementar um conjunto de medidas, desde logo tem a ver com a gestão da água, aumentar consideravelmente a penetração da irrigação gota a gota, assim dentro da filosofia de que com a mesma quantidade de água poderemos irrigar mais e melhor. Neste sentido muito concreto, o Governo não só injetou recursos para o crédito, a taxas de juros zero, estou a referir-me, portanto, a 100 mil contos que foram injetados à economia agrária para os agricultores poderem aceder a esses recursos, como eu disse, a taxa de juros zero e período de carência também maior. Nós isentamos completamente as taxas e os impostos inerentes à importação e distribuição dos materiais e equipamentos de rega, o que significa que o agricultor tem, digamos, condições mais facilitadas para poder implementar, digamos, tudo o que precisa fazer em relação à irrigação da sua parcela. Mas é evidente que eu estou a falar de incentivos, mas para além disto, como eu disse, nós temos estado a investir muito grande em projetos hidroagrícolas. Refiro-me, portanto, à construção de reservatórios, equipamentos de furos, sistemas de distribuição de água nas parcelas. Significa que vamos até, digamos, do furo até ao reservatório, do reservatório até os chamados cabeçais de rega, e a partir de lá as parcelas passarão a ter contadores de onde podem tirar água e irrigar de forma controlada. É evidente que temos já vários projetos em curso e alguns já concluídos neste sentido, e vamos continuar nesta senda até um dia dizermos que o nosso país está completamente coberto em termos de zonas agricultadas em sistemas de irrigação, completamente coberto de sistemas hidroagrícolas eficazes e inteligentes. Portanto, este é um novo modelo que nós entendemos ser importante implementar, e é evidente que não há recursos para se implementar de uma só vez. Vamos mobilizando recursos em projetos hidroagrícolas e implementando. Então, o Governo entendeu avançar com um conjunto de investimentos que tem a ver com a dessalinização da água salobra. Nós temos ainda
um potencial razoável. Há já um montante para esses investimentos em dessalinização? Sim. Nós contraímos um crédito junto da Hungria no valor de 35 milhões de euros. Este é um montante inicial. Mas, para todas as ilhas? Praticamente para todas as ilhas. E vamos, como eu disse, dar prioridade às zonas onde nós temos algum potencial de água salobra, mas também onde nós temos bastante água residual tratada, portanto, água das etares. Estas águas devem ser, de facto, tratadas em condições de acordo com as normas de qualidade e serem distribuídas em sistemas hidroagrícolas, portanto, bombadas a grandes reservatórios, dos grandes reservatórios a reservatórios médios e, a partir de lá, distribuída toda esta água a nível dos cabeçais de rega para que nós possamos alimentar os projetos hidroagrícolas. E, por conseguinte, trata-se de um investimento que nós vamos ter que fazer, continuar a fazer ao longo do tempo para assegurarmos aquilo que nós normalmente chamamos de economia circular da água, ou seja, uma vez que a água é dessalinizada do mar, é utilizada e onde a agricultura é efetivamente a principal área de utilização destas águas residuais tratadas, mas nós poderemos falar também da construção civil, da lavagem das ruas, etc., etc. E nós, neste quadro também, aprovamos um conjunto de normas, seja de qualidade para a água do consumo, seja de qualidade para a água de rega, mas também aprovamos um novo regime dos serviços de água e saneamento, um novo regime de resíduos sólidos e um conjunto mais de outras medidas legislativas no sentido de criar um bom ambiente jurídico e institucional da água em Cabo Verde, num contexto em que nós fazemos reformas estruturantes e permanentes. Ou seja, o desafio da água em Cabo Verde é um grande desafio e certamente vamos continuar nesta senda durante várias décadas até conseguirmos, de facto, levar o nosso país à normalidade dos outros países que têm, digamos, normal disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade e em todos os sítios, para todos, tendo em consideração que também o acesso à água é um direito humano fundamental. E quais os concelhos que vão beneficiar desses investimentos? Há um número da população também que vai beneficiar desses investimentos em água? Olha, todos têm um direito à água, como eu disse, e, portanto, todos os concelhos devem ser objeto de investimento em função da demanda, em função da situação existente em termos de infraestruturas. No vosso projeto, pergunto quais os concelhos. Mas nos nossos projetos, eu posso lhe dizer neste momento o que é que nós já fizemos e o que é que nós vamos continuar a fazer. Olha, nós investimos em duas grandes salinizadoras, uma no Sal e outra em São Vicente, com capacidade de 20 mil toneladas de água por dia. Já estamos, neste momento, a trabalhar um contrato. Até o final do ano vamos ter uma nova dessalinizadora de 5 mil metros cúbicos aqui na praia. Em Ribeira da Barca também o projeto está em curso. Duas dessalinizadoras, uma para Brava, outra para o Maio. Também o processo está em curso, todo o financiamento garantido. 1 milhão de contos, de contos vamos empregar no Santo Antão num grande projeto de água e saneamento, cujo financiamento está completamente garantido, os estudos técnicos em curso e as obras irão arrancar brevemente. Ou seja, de um modo geral, e se continuar aqui na praia, vamos ter também cerca de 3,6 e 16 milhões de contos empregos na melhoria das redes nas zonas periféricas da praia, refiro-me à rede de água e à rede de esgoto, aqui também financiamento completamente garantido e o projeto em curso. Ou seja, o que é que eu quero dizer é que praticamente todas as ilhas e todos os concelhos irão ser beneficiados com investimentos, assim como têm sido, mas vão continuar a beneficiar destes investimentos no sentido de que todos os cabo-verdianos possam ter, digamos, o acesso equitativo aos serviços de água e saneamento. Mas vamos ter que também melhorar a gestão, reduzir consideravelmente os conflitos de água existentes. E como? Então o Estado entendeu criar uma entidade gestora de água de rega, que é a empresa Água de Rega.
A empresa Água de Rega vai, portanto, gerir e fazer novos investimentos para a mobilização e distribuição de água de rega. Esta empresa vai gerir, para já, o crédito no valor de 35 milhões de euros, que nós contraímos junto do governo da Hungria, mas, acima de tudo, vai assumindo progressivamente a gestão dos sistemas de produção e distribuição de água para a rega. E esta opção tem múltiplas vantagens. Desde logo, melhor capacidade de mobilização de recursos e melhor gestão dos investimentos, maior capacidade de manutenção das infraestruturas de rega. Veja que muitas vezes nós vemos, inclusive na televisão, os agricultores a reclamarem que tal furo, tal bomba, tal painel solar avariou e que está a demorar, digamos, a reparação. Estes assuntos devem ser resolvidos em havendo uma empresa que é vocacionada para isto e que tem material em estoque e que tem capacidade técnica para fazer a manutenção e uma manutenção atempada. Vai criar empregos. Nós prevemos que mais de 500 postos de emprego poderão ser criados, sobretudo para jovens gestores da água. Portanto, são profissionais que recebem formação, designadamente a nível da gestão dos conflitos de água, mas recebem toda a formação técnica necessária para fazer, digamos, funcionar um bom calendário de rega a nível dos sistemas agrícolas. Depois, vamos ter outras vantagens que têm a ver com a maior regularidade no fornecimento da água. Veja, o agricultor precisa de água e da regularidade da água, mas o agricultor não tem que se ocupar, digamos, da manutenção, da gestão destes equipamentos. Nós libertamos os agricultores destas tarefas e fazemos com que outros, de facto, exerçam responsabilidades concretas neste domínio com várias vantagens, como eu acabei de dizer. E, portanto, tudo isto significa um upgrade, digamos, muito importante na gestão da água de rega no nosso país. Nós não estamos a inventar, estamos simplesmente aqui a implementar as melhores práticas que existem no mundo em matéria de gestão deste bem escasso, mas que é fundamental e que já demonstrou ser o fator mais crítico no desenvolvimento do setor agrário. E há dados de uma estimativa de quantas pessoas, por exemplo, praticam a agricultura em todo Cabo Verde? Na Ilha de Sim, nós Santiago, temos o licenciamento agrícola feito. O que eu posso lhe dizer é que cerca de 99% para já da agricultura em Cabo Verde ela é feita, são unidades familiares e não empresas. E dentro deste montante poderemos dizer que cerca de 34% da nossa população pratica de alguma forma a agricultura. Essencialmente no mundo rural, mas já começamos a ter também muitos cidadãos e famílias a nível urbano a praticar a agricultura urbana. Então, aqui também há uma mudança clara de paradigma. E Cabo Verde é um país relativamente rico em biodiversidade, tanto marinha como terrestre. Pergunto quais os projetos que têm nesse sentido para a proteção das espécies que nós temos. Olha, a proteção das espécies, para já deve constituir-se uma política pública a ser implementada independentemente da abordagem de projetos. Ou seja, os serviços técnicos, as ONGs e a população, de um modo geral, deve trabalhar, não é, no sentido de nós preservarmos todo o ambiente e, naturalmente, também executarmos as ações de conservação da natureza através das áreas protegidas, mas também através da conservação de espécies especificamente, como é o caso das tartarugas marinhas e de outras espécies protegidas em Cabo Verde. Agora, quando nós estamos a falar de projetos, nós, neste momento, por exemplo, estou a falar do projeto Biotur, que é um projeto financiado pelo GEF, e o Governo de Cabo Verde, que permite, digamos, melhor integração, não é, da biodiversidade no setor turístico e vice-versa. Esse é um projeto muito bom. Porquê? Porque ajuda a criar ferramentas de gestão que nos permite, de facto, conciliar melhor os interesses, não é, do turismo, do desenvolvimento turístico, com os interesses da conservação da natureza, mas
também permite melhor tirar proveito, não é, deste ambiente para o desenvolvimento dos segmentos importantes do turismo, que nem o ecoturismo ou o turismo rural, não é? E isto só se faz, de facto, com algum investimento, mas também com medidas de política. Para além disto, nós temos estado a trabalhar muito fortemente no sentido de, urgentemente, o fogo e o maio passarem a ser reservas mundiais da biosfera. Devo aqui sublinhar que as reservas de biosfera não constituem, digamos, áreas protegidas específicas. Incluem as áreas protegidas, sim, mas não constituem categorias concretas de áreas protegidas, como muita gente pensa. Estas duas ilhas, e por isso também é promovida pela Unesco e não pela IUCN, como muita gente também às vezes confunde. E eu estava a dizer que estas duas ilhas, portanto, irão ser, ainda nós queremos este ano, tudo está, digamos, a ir num bom caminho para que ainda este ano recebam um selo de reservas mundiais da biosfera. E isto vai contribuir para a maior valorização das nossas ilhas, dos ecossistemas, da relação homem-ambiente, não é? Vai permitir que nós possamos ter e mobilizar muito mais interesse na conservação das espécies, na investigação científica para a conservação das espécies e, por conseguinte, para a valorização e elevação da consciência ambiental e ecológica no país. E tudo isto graças, digamos, a um trabalho muito concreto que foi feito pelos nossos técnicos, mas também com a ajuda e assistência da cooperação portuguesa, que, digamos, coopera conosco na área também do ambiente e permitiu-nos, portanto, desenvolver estes projetos. Evidentemente que começamos pelo fogo e pelo maio, mas nós temos outras ilhas que poderão vir a candidatar-se no futuro como reservas mundiais da biosfera, e devo dizer-lhe aqui que Cabo Verde tem muito potencial para isto, e isto pode ser visto como um bom motor também para o desenvolvimento do tal segmento turístico que é o ecoturismo e o turismo rural. E neste momento temos quantas zonas protegidas e essas zonas estão a funcionar? Já podemos falar de resultados? Nós temos cerca de 46 zonas protegidas no país, portanto, áreas protegidas, entre áreas protegidas terrestres e áreas protegidas marinhas. Várias destas zonas já estão bem estruturadas, com alguns parques naturais, com planos de gestão, com toda a definição, diria, da área, portanto, estou a referir-me, portanto, à delimitação da área, seja a delimitação externa, seja interna, dos vários segmentos da própria área protegida. Há outros que nem tanto, ou seja, o que o Governo vem trabalhando, vem fazendo, é procurar, portanto, avançar à medida do possível com esses instrumentos de gestão e não só criar as condições para que a própria gestão se faça. E alguém há de me perguntar, mas então porquê declarar tantas áreas protegidas e depois não ter em simultâneo instrumentos de gestão, de limitação pessoal, etc., para todas estas áreas protegidas? Olha, não há recursos, mas num ambiente funciona o que nós chamamos de medidas de prevenção, digamos, abordagem preventiva. Se nós considerarmos esta área protegida, já de per si, a partir deste momento, a área, esta medida, digamos, delimita um conjunto de ações que são aceites ou não aceites para o seu desenvolvimento e não comprometer o futuro, não é? E, portanto, à medida da mobilização dos recursos, nós vamos podendo, portanto, estruturar cada vez mais as áreas protegidas. Há aqui um problema sério, mas que não é só de Cabo Verde, é de muitos países do mundo. Como sustentar as áreas protegidas? De acordo com a literatura, pouco mais de 3% das áreas protegidas no mundo são sustentáveis, autossustentáveis. Digamos, geram recursos suficientes para fazer funcionar todas e pagar todas as despesas inerentes à vigilância, à gestão e à infraestruturação das áreas protegidas. Cabo Verde, naturalmente, tem também este problema. As nossas áreas protegidas de per si não geram receitas
que permitem que funcionem muito bem como áreas protegidas. Daí que o Governo está a estudar neste momento a possibilidade, e nós temos um estudo em curso, para ver até que ponto poderíamos fazer duas coisas. Primeiro, afetar uma parte da taxa turística às áreas protegidas. Segundo, ver até que ponto entidades privadas poderão ser afetas à gestão das áreas protegidas, mediante contrato, sem pôr em causa, digamos, as atividades de investigação, as atividades de promoção, digamos, de todo o conhecimento que as áreas protegidas contribuem para. Eu refiro-me, portanto, às atividades de educação em concreto. Portanto, tudo isto vai ter que continuar, mas com uma gestão que possa ser, digamos, mais eficiente com a participação do setor privado e desta forma também permitir que haja maior valorização, não é, deste potencial, designadamente no setor turístico. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua disponibilidade. Disponha sempre, obrigado do nosso lado também. E muito obrigada a si que nos acompanha. Fique bem, até uma próxima oportunidade.